Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Nós leremos do versículo 48 ao 68. São 20 versículos, uma leitura extensa, porém necessária para a clareza do tema de hoje, que é discurso de conveniência ou discurso honesto. Em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Senhor, eis-nos aqui, que a tua palavra possa ser realmente aquilo que ela fala de si mesma, palavras de vida eterna. Que o teu povo não perca tempo com discursos de conveniência, que o teu povo aprenda definitivamente que as tuas palavras, muitas vezes duras, elas são palavras de vida eterna.
Fala conosco. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que todos aqui presentes, na liberdade do Teu Espírito Santo, todos aqueles que estão cultuando virtualmente, possam ser enriquecidos com uma palavra que venha do Teu coração para o coração humano, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Discurso de conveniência ou discurso honesto. Há muitos anos atrás, um grande líder, pentecostal inclusive, ao conversar com o pastor Junilho da Silveira, um dos nossos pioneiros, filho do pastor João Augusto da Silveira, a respeito da nossa declaração de fé, incluindo inclusive o 4º mandamento, ele disse: pastor Junilho, isso não enche igreja. Isso não enche igreja. Esse tipo de doutrina não enche igreja. E aí o pastor Junilho disse: olha, eu prefiro ter aquele que tem a condição de entrar no Santo dos Santos de cabeça erguida. Ter ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, queridos e queridas, existe na mente de muitos líderes que o discurso de conveniência, ele enche igrejas. Jesus, enquanto ele estava multiplicando o pão, quando ele estava curando cegos, paralíticos, mudos, surdos, enquanto Jesus estava ressuscitando, ele era admirado, ele atraía pessoas, porque as pessoas querem. Olha só, o Espírito Santo é muito sábio, né? Quando ele coloca, através de Pedro, crescer na graça e no conhecimento. E se você vai entender muito bem o que está se expressando nisso, é o quê? Crescer na graça. As pessoas querem crescer na graça a ponto da graça se tornar uma graça barata. Nós estamos debaixo da graça. Mas falamos agora há pouco, no estudo da nossa lição, que falou sobre heresias destruidoras, que essas heresias praticadas, elas se transformam em legalidade do inimigo contra os praticantes. A pessoa não entende isso. Que o mesmo inimigo que sugere à pessoa que ela pratique uma heresia, é o mesmo inimigo que vai usar essa prática como legalidade para tomar conta da pessoa. Você me pertence, porque eu sugeri e você atendeu. Desde o princípio. Lá. A primeira heresia foi qual? Não morrerás. Essa é a primeira heresia. Imagina, o que Deus está falando para você não comer é porque se você comer, olha só o que está nisso por aí afora, como é que existe, né? As pessoas ficarem assim, imponderadas, né? Porque a palavra, durante muito tempo aí, e está sendo ainda, né? É o empoderamento. Empoderar. Vocês já pararam para isso? Empoderar, Deus deixar as pessoas empoderadas na transgressão. É por isso que Satanás e 1/3 dos anjos foi expulso. Senão eles ficavam empoderados lá. Por que Adão e Eva foram expulsos do Éden? Porque
existe um intérprete aí que diz que o Éden era na região do Éden, que não é que o paraíso mesmo não se chamava Éden, mas era o jardim de Deus. Vamos lá. Aí, por que eles foram expulsos? Porque senão eles ficariam empoderados. Está no texto isso. Então, há quanto tempo existe o discurso de conveniência? E não começou o discurso de conveniência dizendo o seguinte: vocês continuem. Eu vou falando aqui para vocês, tempos e mais tempos aqui. Vocês vão para o céu sem baldeação, tranquilo. Continuem do jeito que vocês estão. Só contribuam bem, só compareçam que vocês vão para o céu sem baldeação. Esse é o discurso de conveniência. Então, hoje, como no tempo lá do céu, inclusive, tudo começou lá no céu, porque foi um discurso de conveniência que Satanás aplicou lá para um terço. E um terço de anjos. O discurso de conveniência, ele é tão assim, encantador, que promove o encantamento mesmo. Que um terço dos anjos ficaram encantados. Eu vou fazer o meu trono acima de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então, o discurso de conveniência convence pessoas. Convence. E aí, depois a serpente de novo, o discurso de conveniência para Eva, que passou o discurso de conveniência para o seu marido, e pronto, aí está aí. E o discurso de conveniência continua. As pessoas acham que o que Deus pede, os pastores aí, renomados, né? Apóstolos e tantas coisas, dizem, falar a lei de Deus não enche igreja. Falar o cerne da questão de salvação, que é o perdão, não enche igreja. Se eu começar a falar aqui para todo mundo, assim, perdoe, 70 vezes 7, e começar a falar aqui. Nós fizemos uma série aqui, de 70 vezes 7, tinha um pastor que veio nos visitar e falou, mensagenzinha encomendada para mim, né? A carapuça serviu na cabeça dele e ele foi embora. E não adianta, gente, olha só, você quer o discurso de conveniência? Não, continua assim, cheio de mágoa, de ressentimento no seu coração, continua, que você vai para o céu de qualquer jeito. Não, mas está lá, não parte de Deus, parte de nós mesmos. E perdoa-nos as nossas dívidas. Como? Qual é o critério? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, que perdão eu posso receber de Deus se eu não perdoo? Eu não recebo perdão. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, jamais o vosso Pai vos perdoará a vós. Mas as igrejas de conveniência, elas estão aí largando o braço. Vai embora, continua assim. Jesus começa a falar com os seus discípulos, e aí é muita gente, vêm multidões que foram trabalhados, evangelizados pelo ex-endemoniado lá de Gadara. Ele, depois de liberto, ele fez uma obra grande, de lá vinham multidões para seguir a Jesus. E além das multidões, Jesus tinha aquelas pessoas mais chegadas, como é o caso de Susana, Joana, José de Arimateia. Esse pessoal, aí você tem os 70 evangelistas, 70, preste bem atenção.
E tinha 12 discípulos mais próximos dele. 3 dos 12 eram mais chegados: Pedro, Tiago e João. Então, você vê Jesus, a volta de Jesus, os 3, a volta dos 3, os 9, a volta dos 9, os 70 e depois as multidões. Era assim que Jesus estava cercado. E ele vai na sinagoga, e na sinagoga ele começa a ser mais objetivo no seu discurso. Quando ele começa a falar, olha só, Jesus tem um discurso honesto. Jesus tem um discurso salvífico. O conteúdo do discurso de Cristo era salvífico, era para salvação. E ele fala claramente. Aí o que acontece? As multidões vão embora, os 70 vão embora, e Jesus olha, e só tem 12, e não eram 12, eram 11, e pergunta: quereis vós também retirar-vos? Aí Pedro ele diz assim, representando aquele grupo: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Por que aquele discurso era tão duro, gente? Você olha aqui e não vê. O que eu li aqui, dá para ver, é duro. A ponto de as pessoas fugirem, por ir embora. Você não vê isso, mas nós vamos falar exatamente sobre isso. O discurso honesto de Jesus não foi um discurso de conveniência, discurso honesto. O primeiro aspecto desse discurso de Jesus, ele fala de doação. Olha só, nisto consiste o amor. 1 de João 3,16. Que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Não, espera aí. Na conveniência eu só falo na ceia que Jesus entregou seu corpo foi partido por nós, o seu corpo é comida, o seu sangue é bebida. Eu falo tudo isso. Tá bom. Só que o Espírito Santo, através de João, diz: nisto consiste o amor. Que Jesus deu a sua vida pelos homens, e deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Você não entendeu, mas eles entenderam na hora. Falou: olha o que ele está arrumando para a gente. Vazaram. As multidões foram embora, os 70 foram embora. Que é isso? Eu quero conveniência. A Rafa não está conosco aqui, mas a Rafa trabalhava numa loja de conveniência. O que é a loja de conveniência? Uma loja que vende aquilo que as pessoas precisam. Eu só vou lá buscar aquilo que eu preciso. Não é aquilo que eu quero, né? Melhor, na conveniência é o que eu quero, não é o que eu preciso. Porque às vezes você está precisando de uma alimentação consistente, está precisando, mas vai lá e compra porcaria na loja de conveniência. Você compra essas porcariadas que está dando aí. Colesterol dá com pau, tantas besteiras que a pessoa está comprando nos points de conveniência. No sentido espiritual, a mesma coisa. Então, a pessoa falou: peraí, não, o negócio estava muito bom, Jesus, quando você estava aí, curando, falando bonito, dando um banho de sabedoria, arrebentando com os filósofos da época, os filósofos perguntando o que é verdade, porque o que era verdade para um não era verdade para outro.
no chamado período ético da filosofia, Jesus surge dizendo: eu sou a verdade. O Logos, falado pela filosofia, surge. João explica, ele é o Logos. Então, isso tudo é muito bonito. Isso é discurso de conveniência. Mas quando se fala assim, você vai ter que se doar. Ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aí, tô fora. Tô fora. Não é? Por que aquele discurso era tão duro? No que aquele discurso era tão duro? Em segundo lugar, porque falava de vida itinerante. Falou, olha só, Jesus se coloca como modelo. Mas peraí, como é que esse cara vai ser modelo? Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, eu vou ter que ter um estilo de vida igual a dele. E ele tem uma vida itinerante, esse cara não para, não tem onde parar. Já nasceu dentro de uma estrebaria. O primeiro bercinho dele foi em cima do capim. E como é que eu vou entrar nessa? Estou rapando fora, não quero não. Estou indo embora. Olha só, vida itinerante, Jesus estava propondo naquele discurso. Vocês não entendem, mas ali nesse texto de João 6, está tudo embutido isso. Jesus fala de que ele é o estilo. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. E ele vai dizer, quem quiser vir após mim, ou seja, pisar onde eu pisei. Ter o mesmo estilo. Para ser parecido comigo, tem que fazer o que eu faço. Estou fora, a pessoa diz. Em terceiro lugar, por que aquele discurso era tão duro? E no que aquele discurso era tão duro? Porque falava de mártir, de morrer. Ele estava falando que meu corpo vai ser servido. O meu corpo vai ter exatamente a resposta judicial para a expiação do pecado do homem. A cruz era vicária. A cruz era vicária. Ele nos substituiu lá. Aí você fala, não, mas aí ele tinha a cruz dele, né? Mas e aí quando ele vai falar assim, quem quiser vir após mim, tome cada dia o quê? A sua cruz. Que discurso, esse discurso para mim não... Que cruz? Pode parar. Vida de mártir. E Jesus está falando mais. Ele vai falar em Atos 1:8, está lá registrado. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Mártires. Está tudo dentro desse discurso. É só você examinar direitinho. Falava da vida de mártir. E aqueles que seguiram Jesus, que se negaram a fazer isso, ou não é que se negaram, o estilo de vida estava tão bom, era de conveniência. Gente, era lindo, falou assim, muitas vezes as pessoas utilizam aquele tempo de Jerusalém, de Atos 1 até o 8, como um modelo, como um laboratório, mas não é. Porque eles estavam em Jerusalém. Eles não queriam arredar o pé de Jerusalém. Eles ficaram ali, Jesus disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas vida itinerante, que é isso? Eu não vou ficar só em Jerusalém aqui, onde tem o poder aquisitivo mais alto. Não, vou... você vai para a Judéia, e vai para Samaria, e vai para os confins da terra. Não foi? Tá bom. Inverte o número. Atos 8:1, Deus permite o quê? Uma grande
perseguição. E todos foram dispersos. Mas aí agora você está entendendo que estava tudo dentro desse discurso duro de Jesus. E quarto, porque ele falava, sabe o quê? Quando ele está falando que o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está falando que depois da sua ascensão, ele vai continuar sendo a cabeça, mas nós vamos ser o seu corpo. E na ceia, ele está falando de verdadeira comunhão, ele está falando de que nós, para sermos a farinha do corpo, nós somos os minúsculos grãos do corpo de Cristo, que é celebrado na ceia. Ele é formado por minúsculos grãos. Esses grãos, para chegarem, para sair do trigo até o minúsculo grão, ele precisa passar pela tribulação. A irmãzinha pediu para o pastor: pastor, ora por mim, para Deus me dar muita paciência, viu, Patrícia? Muita paciência. Pastor, ora por mim, para que Deus me dê muita paciência. Aí o pastor falou: tá bom, irmã, vamos orar na palavra direitinho? A palavra de Deus diz que a tribulação produz a paciência. Então, eu vou orar para que Deus te dê muita tribulação, e com essa tribulação a irmã passe a ter muita paciência. A tribulação produz a paciência. O tríbulo era uma vara que tirava os grãos das espigas, a vara. E aí começa o processo da tribulação. Para chegar a ser farinha da melhor qualidade, ser aqueles minúsculos grãos, esse processo todo chama-se tribulação. Eles pegaram no ar, falou: que proposta. Eita. Tribulação leva para a farinha. Então, como é que é na ceia aqui? Para fazer da farinha um corpo. Como é que um corpo se torna corpo? No simbolismo, na tipologia. Como é que se torna? A diaconisa coloca primeiro óleo, e o óleo, que é realmente a ação do Espírito Santo, coloca óleo na farinha, e aí essa farinha começa a ter o quê? Liga. Mas essa farinha, que já agora está agregada pelo óleo, pelo azeite, não aceita moldagem. Precisa colocar água. Aí coloca água, ela aceita a moldagem. Ela não aceitava só com óleo, ela não aceitava a moldagem. Aí ela aceita a moldagem. Mas ela não está definitivamente agregada, porque ela está mole ainda. E aí vem, então, óleo, água, aceita a moldagem, e aí tem que levar ao fogo. Espera aí, já não gostei dessas conversas. Água óleo do Espírito, que é bom, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse discurso é lindo, bonito, né? Mas esse óleo do Salmo 133, só ele não faz com que o corpo aceite, a massa aceite moldagem.
que precisa da água do Espírito Santo. Depois, aí dói. Aí dói. Quando vem o fogo. Porque muita gente fala de fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, ache em louvor, e é provada pelo fogo. Paulo diz que os materiais são provados no fogo. A palha some, desaparece, e vai chegando os materiais que vão se tornando cada vez mais preciosos com o fogo. Então, gente, concluindo a nossa mensagem, discurso de conveniência faz com que nós tenhamos o quê? Uma perda de tempo. Perda de tempo. Discurso de conveniência faz multidões perderem tempo. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Estar contigo.
Deus. Na igreja de Laodiceia, tinha discursos e mais discursos bonitos, né? Lindos. O que mal, acho que o serviço de culto lá era tão bonito que o pessoal ficava com o mesmo orgulho do pastor, né? Que era o anjo da igreja. Dizes, rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus diz, e não sabes que és um miserável, e pobre, e cego, e nu. Eu não tinha fé, não tinha justiça. 7 mulheres lançarão mão do homem naquele dia e dirão, nós comeremos do nosso próprio pão, e nos vestiremos do nosso próprio vestido. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Isaías 4:1. Aí, aquela beleza lá dentro, né? Devia ser um negócio, contextualizando, os equipamentos lá seriam, para a época, os mais avançados. Rico sou e de nada tenho falta. Aí ele diz, eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora. Não estou nessa. Aí nós cantamos o quê? Quero estar aonde o Senhor está. E às vezes o discurso honesto leva a uma coisa chamada assim, realismo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Isso é discurso honesto. Porque, olha só, discurso de conveniência, estava lá, aquele pessoal que foi recrutado para ir no Titanic, navio mais avançado, engenharia naval mais avançada da época, a ponto de eles dizerem, nem Deus consegue afundar. Tá bom. Quando pegou um simples iceberg no casco, o problema de têmpera no aço do casco do navio rompeu, o casco rompeu. Simples assim. E aí eles começaram a cantar, ainda bem que ainda cantaram, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Discurso de conveniência ou discurso honesto? Só tu tens palavras de vida eterna. Fale com Deus aí, você que tem corrido atrás de discurso de conveniência. Aquele pessoal que gosta de ver quem é que vai pregar hoje. Seu pastor Zezinho, lá vem cajadada. Não é bem assim não, gente. Mas pastor Rivaldo, cajadada. Mas tem gente que procura mesmo, né? O programa, né, dos cultos, vê o cardápio. Quem é que vai pregar hoje? Deus quer falar com o seu povo. Grande e eterno Deus, muito obrigado, Pai querido, pela luz que ilumina e com toda certeza iluminou a mente de muitas pessoas em relação aos oráculos que estão sendo pronunciados nas tribunas das igrejas, ó Deus. Muitos discursos de conveniência. Mas, Senhor, hoje
o imperativo foi falarmos exatamente sobre a importância, o quanto o discurso honesto, com palavras de vida eterna, pode livrar pessoas da morte eterna. Em nome de Jesus, salva, que as pessoas saiam desse encantamento das palavras doces, em nome de Jesus Cristo, e que todos façam a opção definitivamente pelas palavras de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, cura, liberta, faz obras grandiosas no meio do teu povo, no meio da tua herança, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar. Nós vamos agora para o nosso momento